Capítulo 10. A oração, comando de fé. Jesus ensinou e demonstrou uma dimensão de oração tão vasta, iluminada, abrangente e poderosa que transcende as limitações de nossas mentes naturais. Quando clamarmos, Senhor, ensina-nos a orar, devemos pedir ao Senhor que não apenas abra os nossos olhos espirituais e nos dê uma revelação dessa dimensão de oração tão poderosa e sobrenatural, mas também que Ele nos capacite a viver nela. Não devemos nos contentar apenas com o nosso conhecimento intelectual. Necessitamos da realidade do que Cristo ensinou e manifestou em nossa vida. Cristo pretende que sua igreja não conheça limitações. Ele planejou que fôssemos invencíveis e que seu poder fluísse através de nós para cumprir sua vontade e propósito na terra. Proclamar o Evangelho, curando os doentes, expulsando os demônios, produzindo uma colheita de almas de nível mundial, estabelecendo o reino de Deus na terra. Quando examinamos de perto as verdades poderosas e transformadoras de vida que Cristo nos concedeu, o poder da oração que Ele demonstrou, nós precisamos compreender que essa é a poderosa dimensão de oração em que Ele pretende que vivamos. Muitas orações falham em alcançar seu propósito porque não estão acompanhadas pela fé. Orações que estão carregadas de dúvidas são um pedido de recusa. Charles Spurgeon. Remova toda limitação que você possa ter colocado a si mesmo ou em Deus. Na medida em que vê o ilimitado potencial da oração, deixe que a fé cresça dentro de você. As grandes vitórias que Jesus experimentou quando ministrava sobre a necessidade do povo, abrindo os olhos dos cegos, desobstruindo os ouvidos dos surdos, curando toda sorte de enfermidades e ressuscitando mortos, não eram automáticas. Embora ele fosse o Filho de Deus, Jesus não obteve essas vitórias em suas próprias forças. Ele despediu-se de suas habilidades divinas, pois ele, substituindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Filipenses 2, 6-7. Ele não fez absolutamente nada independente do Pai. Jesus declarou: então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer em si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este o fizer, o Filho também semelhantemente o faz. João 5,19. E não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. João 14:10. Jesus ministrou as necessidades do povo e cumpriu a obra a qual foi chamado a realizar, através do poder do Espírito Santo. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10:38. Tudo que ele realizou foi resultado da revelação do Pai a ele, quando estava em sua presença em oração
e pelo poder do Espírito Santo. Jesus não costumava orar pelos enfermos entre o povo. Existe apenas um único exemplo registrado onde Jesus abertamente declarou ao Pai antes de curar uma pessoa. Jesus não fazia longas orações clamando e implorando a Deus para curar as enfermidades e suprir as necessidades do povo. Ele passava tempo com Deus em oração, mas quando ministrava ao povo, ele fazia a oração de comando em fé e a obra era executada. Horas e horas de oração não eliminam a necessidade de fé. Elas podem ajudá-lo a chegar à posição da fé, mas sem a dinâmica da fé, a oração não prevalece. Wesley L. Duell. Através da fé, o poder de Deus era liberado na vida de Jesus e o que ele falava acontecia. Ele falou as circunstâncias mais impossíveis na vida das pessoas e elas eram transformadas, curadas e libertas. Ao leproso, Jesus falou a oração de comando de fé: seja limpo. Imediatamente ficou limpo e curado. Jesus falou a oração de comando em fé ao homem no tanque de Betesda, que era paralítico há 38 anos. Então lhes disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. João 5, 8 a 9. A mulher curvada com um espírito de enfermidade por 38 anos, Jesus falou a oração comando de fé. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impondo-lhe a mão, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Lucas capítulo 13, 12 a 13. Jesus disse ao mendigo cego. Então Jesus lhe disse: recupere a tua vista, e a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo aquele povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Lucas capítulo 18, versículo 42 a 43. Ao filho da viúva que havia morrido e estava sendo levado para ser sepultado, Jesus falou a oração de comando em fé. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Lucas capítulo 7, versículo 14 a 15. O poder do milagre de Deus foi liberado sobre essas situações impossíveis, enquanto ele falava, porque ele havia conquistado a vitória antes em oração. Jesus passava tempo sozinho com o Pai em oração e só depois orava em fé no poder e na autoridade que ele recebera durante sua comunhão com o Pai. Fé e oração são inseparáveis. Nada honra o Pai como a fé, que assegura que ele fará o que disse, conhecendo-nos qualquer coisa que pedirmos. Andrew Murray. Uma das razões de não estarmos vivendo nossa poderosa dimensão de oração, na qual somos capazes de orar com o comando de fé e ver que os cegos enxergando, os surdos ouvindo e paralíticos andando, é porque não temos passado tempo de qualidade com o Pai, recebendo sua direção e fazendo uso de sua força. Consequentemente, nossa fé é fraca. Independentemente de quão longa, alta e fervorosa seja a oração, não há poder algum por detrás dela, a menos que seja feita em fé. Uma das mais importantes lições que você deve assimilar na escola de oração de Cristo é de que
A verdadeira oração é absolutamente dependente da fé. Fé é a única condição imprescindível da oração. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Nós necessitamos ser constantemente lembrados que a fé é a condição inseparável à oração bem-sucedida. Existem outras condições no exercício da oração, mas a fé é a condição final e indispensável à verdadeira oração. E.M. Bondes. A fé é o ingrediente que devemos ter em nossa oração. Paulo declarou que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não vem perante o Pai e apresenta suas petições crendo que Ele responderá e concederá o que lhe pede, não gaste seu fôlego. O Pai responde à sua fé. A fé crê que Ele é um recompensador. Jesus declarou: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Mateus 6:6. Nosso Pai é galardoador. Eu gosto do que disse E.M. Bondes. A fé descansa sua causa na oração diligente e assegura e encoraja aos diligentes intercessores que buscam a Deus, pois eles somente são ricamente recompensados quando oram. A fé é a vida e o poder da oração. Sem fé, não podemos agradar a Deus e não receberemos nada dele. Peça-o, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Tiago, capítulo 1, versículos 6-7. Somente pela fé podemos conhecer a Deus, receber a Cristo, viver a vida cristã e receber a plena provisão de Deus para nossas necessidades. Se você deseja viver na mesma poderosa dimensão de oração que Cristo demonstrou, você deve viver e orar em fé. Somente quando você vê o invisível é que você tem coragem de apropriar-se do impossível. A fim de que as nossas orações sejam plenas de fé, devemos deixar de concentrar nossos olhos no que é visível para concentrar-nos no invisível. O apóstolo Paulo declarou: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. 2 Coríntios 5:7. Paulo disse: não entendamos nós nas coisas que se veem, não atentando nós nas coisas do que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4:18. Cristo vivia e operava numa dimensão poderosa de oração, na qual seus olhos não ficavam concentrados nas circunstâncias e situações do mundo natural, mas sobre o invisível, eterno e poderoso Deus, para quem nada é impossível. Para apropriar-se das vitórias em oração de que você necessita em face às circunstâncias que enfrenta, você deve começar a orar com sua concentração espiritual, a sua fé firmemente fixada sobre um Deus que é fiel e que a comprometeu com você através da sua palavra. Então creia que Ele responderá às suas orações. Quando você orar, aproprie-se das suas promessas pela fé, que está firmemente plantada e enraizada na divina fidelidade do Deus Todo-Poderoso. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Hebreus 11:1. A fé é a segurança e a firme persuasão e expectação de que Deus fará tudo o que prometeu. Quando você ora em fé,
você não cogita ou espera que receba o que pediu a Deus. Há uma certeza interior em seu espírito que não pode ser abalada. A fé é a evidência, a prova das coisas que somos incapazes de ver com nossos olhos naturais. Ela revela ao nosso espírito a realidade das coisas pelas quais oramos e cremos em Deus para capacitarmos e tomar posse delas, mesmo antes de se manifestarem aos nossos sentidos naturais. Andrew Murray define a fé do seguinte modo: a fé está longe de ser uma mera convicção da verdade da palavra de Deus, ou uma conclusão extraída de certas premissas. Ela é o ouvido que ouve a Deus dizer o que ele fará, e é o olho que tem visto realizar sua vontade. Assim, onde há verdadeira fé, é impossível que a resposta não venha. A fé não é uma função natural do nosso homem natural. Ela é uma força natural da vida dada por Deus a nós. Quando você vai ao Pai e apresenta suas petições, não é suficiente apenas clamar pelas promessas de Deus. A fé nas promessas que Deus lhe deu não é suficiente. O tipo de fé sobre o qual estamos falando é aquela que é endossada por atitudes e ações. Fé é um fato e fé é um ato. Há uma grande diferença entre a espécie de fé que a maioria dos cristãos confessos tem hoje em dia e a fé que Jesus ensinou que seria capaz de mover montanhas, para a qual nada é impossível. Um tipo de fé termina em palavras. A verdadeira fé manifesta em ações. Se despedaça quando chegam aprovações e aflições. A verdadeira fé resiste a todas as oposições e a todas as provações. Uma é inoperante e não produz resultados. A verdadeira fé é ativa e poderosa. A fé sobrenatural de Deus é como Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus 12:2. Esta é uma fé viva. Esta é uma fé incorruptível. E ela não pode ser conquistada pelo mal. Esta é a fé que persevera, que transpõe os obstáculos e prevalece até o fim. Este é o tipo de fé que Jesus demonstrou quando ele orou, e este é o tipo de fé que devemos possuir quando comparecermos diante do Pai em oração. A oração é a voz da fé. Um dos maiores incidentes da vida de Cristo ilustra a poderosa dimensão de oração que ele ensinou. Isso aconteceu num monte fora da cidade de Betânia. Maria e Marta estavam ao lado da cama de Lázaro. Ele ficara enfermo e a sua condição piorara rapidamente. Agora, ele estava num ponto crítico e a cada dia todos ficavam mais preocupados. Se pelo menos Jesus estivesse aqui, ele poria sua mão sobre Lázaro e curaria. Marta suspirou. Maria olhou para Marta com um olhar ansioso estampado em sua face. Marta, Lázaro está à beira da morte e precisamos enviar uma mensagem a Jesus. Quando ele souber que Lázaro está doente, tenho certeza que virá. Ele é a nossa única esperança. Maria e Marta chamaram um mensageiro à sua casa. Elas lhe disseram onde encontrar Jesus e seus discípulos e o instruíram a dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Não demore nem um minuto. Este é um caso de vida ou morte.
Não pare até encontrar Jesus e dar-lhe essa mensagem. Marta disse ao mensageiro. Quando o mensageiro alcançou Jesus com a notícia de que Lázaro estava doente, Jesus disse aos seus discípulos: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ele glorificado. João 11:4. Embora Jesus amasse a Maria, Marta e a Lázaro, ele permaneceu na cidade onde estava ministrando por mais 2 dias. Aquele ponto, Jesus já sabia que iria acontecer. Ele via além das circunstâncias dentro do invisível. Entre mentes, em Betânia, eu posso imaginar Marta e Maria esperando ansiosamente que Jesus viesse e curasse Lázaro. Já se passaram 2 dias desde que enviamos a mensagem. Por que Jesus ainda não chegou? Marta disse a Maria com lágrimas nos olhos. Eu não sei, Marta. Certamente logo ele está aqui. Ele amava Lázaro e eu estou certa de que ele virá. Maria explicou. Mas se ele não chegar logo, será muito tarde. Lázaro está piorando a cada momento. Ele respira com dificuldades e já não responde quando falamos com ele. Marta respondeu enquanto lançava o olhar até o quarto onde Lázaro jazia inconsciente. Vá verificar como ele está, enquanto eu corro até o monte fora de Betânia para ver se há algum sinal de Jesus. Maria disse a Marta, enquanto se dirigia para a porta. Quando Maria chegou ao alto do monte, um de seus amigos veio correndo em sua direção, gritando: Maria, venha rápido, Lázaro está morrendo. Maria correu de volta o mais rápido que conseguiu, aproximou-se dos familiares e dos amigos que estavam chorando e caiu de joelhos ao lado de Lázaro. Marta estava lá chorando descontroladamente. É muito tarde, Maria. Lázaro está morto. Marta gritou. Maria olhou os olhos de Lázaro, agora fechados. Ela tomou as mãos dele, nas suas, inclinou-se para beijar a sua fronte. Depois ela apoiou seu rosto sobre a cama e começou a chorar. Passaram-se 2 dias. Jesus disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. João 11:7. Os discípulos estavam admirados por ele querer voltar ali, porque havia pouco tempo desde que os judeus quiseram apedrejá-lo. Mas Jesus disse a eles: Isto dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. João 11:11. Os discípulos não entenderam que Jesus estava se referindo à morte de Lázaro, até que ele lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. João 11:14-15. Jesus viu além das circunstâncias naturais. Ele amava Lázaro, Marta e Maria, mas não havia ido quando elas o chamaram, porque ele sabia que estavam indo levantar seu amigo dentre os mortos. Como resultado, muitos creriam nele e Deus seria glorificado. Quando Jesus chegou, Lázaro já estava morto por 4 dias. Toda a esperança no coração de Marta e Maria havia desfalecido. Dores, elas haviam sepultado Lázaro e estavam cercadas por pranteadores. Elas não estavam olhando para Cristo, esperando que ele trouxesse Lázaro de volta à vida. Seus olhos ainda estavam postos em suas circunstâncias e haviam limitado o poder de Deus. Eles haviam aceitado o fato de que Lázaro estava morto. A primeira
coisa que Maria e Marta disseram a Jesus foi: disse, pois, Marta a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. João 11, 21 a 32. Elas poderiam não entender porque Jesus tinha esperado por tanto tempo, porque ele não veio quando elas chamaram por ele, porque ele não respondeu ao seu pedido de socorro. Até mesmo a morte obedece à voz da fé. Muitos cristãos de hoje são como Marta e Maria. Quando enfrentam as circunstâncias desesperadoras, eles oram e clamam ao Pai. Porém, quando não vem a resposta imediata ou suas circunstâncias não mudam, eles perguntam por que Deus não respondeu às suas orações. A fé delas começa a vacilar e elas perdem as esperanças. Quando você orar, não concentre seus olhos nas coisas que vê com seus olhos naturais, os obstáculos e as impossibilidades. Concentre sua fé em Deus, crendo e esperando que Ele cumpra sua palavra e responda às suas orações. Enquanto espere pela resposta às suas orações, não oscile nem se torne desencorajado. Não questione nem duvide da fidelidade de Deus, pensando: eu imagino se Deus realmente me ouve. Eu imagino se Ele realmente quis dizer que disse. Não questione as promessas que Ele lhes tenha dado em sua palavra. Quando você orar, concentre sua fé na fidelidade de Deus a você, seu poder e habilidade em executar a sua palavra, sobre seu infalível registro e infabilidade da sua palavra. Quando o fizer, você romperá a barreira do medo e da incredulidade. Você será capaz de ver além das suas impossibilidades. Você vai parar de lutar. Você vai deixar de questionar. Você será capaz de orar e perseverar em fé até ver a plena manifestação da resposta de que você necessita. A oração da fé é a oração que alcança conscientemente o trono de Deus. Não descansa inabalável na segurança de que resposta virá no tempo de Deus. Wesley L. Duell. Jesus ficou profundamente agravado pela incredulidade deles. Quando ele viu Maria chorar juntamente com os judeus que estavam com ela, agitou-se no espírito e comoveu-se. João 11:33. Os judeus, como Maria, estavam cheios de incredulidade também. Eles disseram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? João 11:37. Diante dessa incredulidade, Jesus novamente gemeu em seu espírito, mas isso não o deteve. Quando ele chegou à caverna onde Lázaro estava sepultado, disse: tirai a pedra. João 11:39. Marta ainda tinha seus olhos nas circunstâncias naturais, ao invés de concentrar-se no poder de Deus Todo-Poderoso. Ela disse: Senhor, ele já está sepultado há 4 dias e seu corpo já cheira mal. Parafraseando, Jesus disse a ela: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? João 11:40. Enquanto os discípulos Maria e Marta e os planteadores assistiam, a pedra foi rolada para o lado da entrada da caverna. Então Jesus orou. Ele levantou os olhos em direção aos céus e disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. João 11:41-42. Existe uma poderosa verdade nessa oração.
Estando plenamente certo de que o Pai já havia ouvido, Jesus aceitou a resposta e agradeceu ao Pai, mesmo antes de ver a manifestação. Ele disse: Pai, eu te dou graças porque teres me ouvido. Quando oramos, devemos vir a Deus da mesma forma, em fé e em completa certeza. Devemos orar sabendo que Ele sempre nos ouve e agradecer-lhe previamente, crendo que recebemos a resposta antes de uma manifestação visível. Após Jesus ter orado, ele pronunciou a oração de comando de fé que penetrou a sepultura. Ele falou ao que parecia ser uma situação impossível. Ele falou a um corpo morto e a um estado de putrefação que tinha estado na sepultura por 4 dias. Com um brado, ele orou: Lázaro, vem para fora. Naquele momento, o poder sobrenatural de Deus foi liberado. Diante da oração de comando em fé, a morte foi obrigada a liberar sua presa. O espírito de Lázaro retornou ao corpo. O corpo dele estava totalmente curado e restaurado. E ele saiu caminhando de dentro da caverna, tendo atados as mãos e os pés com as vestes fúnebres. Jesus disse-lhe: desatai-o e deixai-o ir. João 11:44. Somente Deus pode mover montanhas, mas a fé e a oração movem a Deus. E.M. Bounds. Fale a oração de comando de fé em suas circunstâncias. Essa história é um exemplo da poderosa dimensão da oração, na qual Cristo pretende que vivamos e operemos a fim de cumprirmos sua vontade sobre a terra. Depois que Jesus amaldiçoou a figueira, a qual secou da noite para o dia até a raiz, Jesus ensinou aos discípulos sobre esta poderosa dimensão da oração. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que ele se fará o que diz, assim será com ele. Marcos 11:22-23. Você está preparado para elevar-se a esta nova dimensão de oração, na qual orará em fé e você comandará que saiam de seu caminho as montanhas, os obstáculos, as dificuldades e as aparentes impossibilidades? Quais são as montanhas que estão entre você e o cumprimento da vontade de Deus, seu propósito e planos para você na sua família? Quais são os obstáculos que estão impedindo o progresso do Evangelho e do Reino de Deus em sua cidade e nação? Uma doença crônica incurável? Deficiências físicas, paralisias, surdez ou cegueira? Falência? Falta de dinheiro ou dívidas? Um casamento interrompido pela separação ou divórcio? Entes queridos aprisionados pelas drogas ou alcoolismo? Perseguição ou oposição por causa da palavra de Deus? Fortalezas satânicas mantendo pessoas em escravidão? Esteja pronto para fazer a oração de comando em fé sobre suas circunstâncias e veja essas montanhas se moverem em nome de Jesus. A chave está nesse versículo. E não duvidar em seu coração, mas crer. Marcos 11:23. Precisamos deixar de ter uma mente dividida em nossas orações. Muitos cristãos creem que Deus responde às orações, mas com que frequência nós oramos e não esperamos realmente que Deus irá responder às nossas orações? Sabemos que Deus pode fazer todas as coisas, mas
Se formos totalmente honestos conosco mesmos, com que frequência nós oramos e não estamos realmente convictos de que Deus responderá às necessidades pelas quais oramos. Agora, veja com atenção o que Jesus estava ensinando. O versículo seguinte sintetiza o potencial ilimitado que temos quando oramos. Jesus continuou dizendo: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco. Marcos 11:24. Há uma única coisa que devemos fazer quando oramos: crer que recebemos. Quando foi que Jesus disse que você deve crer que já recebeu o que pediu em oração? Depois de ter recebido? Não. Ele disse: quando orarmos, creiam que recebestes. Marcos 11:24. Você, na verdade, pode não ver a resposta se manifestar por algum tempo, mas sem tê-la visto no natural, você tem que crer que o Pai já lhe deu o que lhe pediu. Quando aceitamos o perdão de Cristo em nossos corações, é pela fé. Da mesma forma, quando oramos, pedimos a Deus coisas que estão de acordo com a sua vontade, devemos crer que tais coisas são nossas e aceitá-las quando oramos. Qualquer coisa que pedirdes. Jesus disse: qualquer coisa. Esta promessa é tão abrangente e mesmo assim nossa mente natural imediatamente coloca limitações sobre ela. Começamos a duvidar e dizer: isto não pode ser literalmente verdade. Jesus escolhia suas palavras cuidadosamente e usou a expressão mais forte que ele pode encontrar para explicar o ilimitado poder da oração. Em várias ocasiões diferentes, Jesus repetiu esta poderosa verdade, ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, nada vos será impossível. Mateus 17:20. Por 6 vezes durante os momentos finais com seus discípulos, ele enfatizou essa promessa altamente abrangente relativa à oração. Nessas promessas, vemos o céu se abrir e o Pai oferecer, dar-nos qualquer coisa que lhe pedimos em fé. Jesus declarou: e tudo quando perdizes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. João 14:13. Se me pedirdes alguma coisa em mim e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João 15:7. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdis ao Pai, em meu nome, ele vô-lo conceda. João 15:16. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se perdides alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. João 16:23. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. João 16:24. Quando oramos com fé, precisamos que nossos pedidos sejam específicos. Jesus disse: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará e que diz, assim será com ele. Marcos 11:23.
qualquer coisa que disser. Essas promessas são ilimitadas tanto em qualidade quanto em quantidade. Deus está pronto a suprir plenamente todas as nossas petições feitas por fé em oração. Quando apresentamos nossas petições a Deus, precisamos ser claros, específicos e definidos. Precisamos crer e esperar, não por um substituto, não por algo que se pareça com o que pedimos, mas extremamente aquilo que pedimos. Smith Wigglesworth, conhecido como o apóstolo da fé, por causa da sua forte convicção de que todas as coisas eram possíveis, viveu em uma poderosa dimensão de oração. Houve várias vezes em que ele simplesmente deu o comando de fé e o povo foi curado e o morto ressuscitado. A esposa de Wigglesworth, Polly, morreu na porta da missão onde estava ministrando. A notícia chegou a Smith quando ele estava a caminho para ministrar em reuniões. Polly está morta. Smith, ela caiu morta na porta da missão. No natural, Smith ficou devastado, mas seus olhos não estavam nas circunstâncias naturais. Ele passou a falar em línguas e o louvor o Senhor, rindo no espírito. O corpo foi levado para a casa dele, segundo as instruções de Smith. Levaram-na para o andar de cima e colocaram o corpo sem vida sobre a cama. Disseram a Smith: ela morreu e não podemos fazer mais nada. Ele apenas sorriu. Ele pensava diferente. Após pedir a todos que deixassem o quarto, ele fechou a porta, voltou, aproximou-se da cama onde jazia sua esposa. Ele sabia que ela estava com o Senhor, mas não podia suportar a ideia de ficar separado dela. Em nome de Jesus, morte saia dela, Smith mandou. Polly abriu os olhos e olhou para Smith. Polly, eu preciso de você, ele disse. Ela respondeu: Smith, o Senhor quer me levar. Uma grande batalha formou-se dentro dele. Ele queria que ela ficasse com ele e não sabia o que fazer sem ela. Mas o Senhor falou a ele, dizendo: ela é minha. O trabalho dela acabou. Com lágrimas rolando pela face, Smith disse a ela: minha querida, se o Senhor quer levá-la, eu não a deterei. Ele beijou sua face afetuosamente e disse: adeus por enquanto. Polly fechou os olhos e foi estar com o Senhor. Este é somente um exemplo da poderosa dimensão de oração que Cristo tornou possível a nós. A chave é livrar-se de toda dúvida e incredulidade e liberar nossa fé em oração. Deus recompensador. Fé e oração são inseparáveis. Devemos lembrar-nos de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário de que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Hebreus 11:6. Cristo deseja que você viva nesta mesma dimensão poderosa de oração que Ele demonstrou durante toda a sua vida. Ele espera que você creia nele para o impossível. Ele quer que você ore com fé, crendo que Ele mudará até mesmo o curso da natureza, se for necessário, para responder suas orações. Oração é a fé simplesmente reivindicando suas prerrogativas naturais, ainda que maravilhosas. A fé tomando posse de sua herança ilimitável em Cristo. É M. Bonds. Cristo confiou às suas mãos o poder de apropriar-se do que você precisa através da oração da fé e do poder da autoridade do seu nome. No capítulo 11, eu compartilharei
com você esta chave poderosa para tomar posse de tudo o que pedir em nome de Jesus. Ele deseja que você use a oração de comando pela fé para falar aos obstáculos e problemas que você enfrenta, crendo que ele irá intervir sobrenaturalmente e removê-lo. O apóstolo Paulo viu um homem inválido desde o nascimento e fez a oração comando de fé: levante-se sobre seus pés, e o homem foi imediatamente curado. Atos 14:10. Em Filipos, ele se voltou para um jovem possesso por um espírito de adivinhação e falou ao demônio que estava nela, comandando: no nome de Jesus Cristo, eu te ordeno que saia dela. O demônio obedeceu e ela foi liberta. Quando fazemos a oração de comando pela fé, estamos assumindo nossa posição com Cristo no trono e falando às circunstâncias, tendo o céu inteiro nos respaldando. Nós falamos no poder da autoridade do seu nome, como Cristo fez. Dizemos ao cego: veja em nome de Jesus. Dizemos aos tumores cancerígenos: morram em nome de Jesus. Nós pronunciamos a oração de comando e fé em nome de Jesus e ordenamos a Satanás que deixe nossos filhos e nossas filhas que ele tem mantido sob escravidão do álcool e das drogas. Enquanto você ora, concentre sua fé nos registros infalíveis de Deus. Você pode firmar sua vida neles. Não importa quão impossível sejam suas circunstâncias ou por quanto tempo você tenha esperado por uma resposta às suas orações. Enquanto ora, concentre sua fé até que esteja completamente persuadido, até que esteja cheio com uma expectativa e louvor ao Senhor por responder às suas orações, mesmo antes de ver a manifestação da resposta. Senhor, ensina-nos a orar. Pai, abra nossos olhos para ver o poder ilimitado que nos destes em oração. Perdoe nossa incredulidade, Senhor. Abra nossos olhos para nós vermos com os olhos da fé tudo o que tens preparado e que está preparado por nós em resposta à nossa oração da fé, Senhor. Querido Senhor, leva-nos para além das nossas limitações naturais. Ensina-nos como viver nesta poderosa dimensão de oração, Senhor, na qual ousamos crer no impossível. Libera a tua fé sobre nós. Usa-nos para falar a oração de comando em fé, para remover todos os obstáculos de forças opositoras que se colocarem entre nós e o cumprimento da tua vontade em nossas vidas. Usa-nos, Senhor, para falar a oração de comando em fé, para executar as mesmas obras que fizestes, curar os enfermos, expulsar os demônios e libertar os cativos. Usa-nos para falar a oração de comando em fé em nossas cidades e nações, a fim de vermos libertação e cura em teu nome, Senhor. Espírito Santo, acrescenta-nos a fé, assim oramos nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, Senhor. Pedimos, cura-nos nossa incredulidade, traga-nos fé, adicione a fé em nossos corações, para que crendo possamos orar e sem duvidar vermos as bênçãos se cumprir, porque antes de ver com os olhos carnais, já vemos com os olhos espirituais se cumprir todas as bênçãos e todas as nossas orações, em nome de Jesus. Amém.